Beleza? Tudo bem? Estamos ao vivo. E queria dizer para vocês, vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu quero colocar um título aqui: O poder da palavra. Muito bem. Estamos ao vivo. Graças a Deus. Final de semana eu devia ter feito aí a live, mas não foi possível. Não foi possível fazer a live esse final de semana. Nós vamos falar da palavra de Deus. Muito bem. Jesus, quem era Jesus? Alguém sabe me responder quem era Jesus? Quem foi Jesus? Eu acredito que muita gente vai falar assim: Jesus era um grande profeta, Jesus era o Filho de Deus, ou Jesus era o Salvador, o escolhido. Mas Jesus ele foi uma peça importante na história de Israel, dos judeus. Assim como foi também uma peça importante, não só na história, mas também no início, fim e o meio. Interessante é que quando nós vamos estudar a Bíblia, você percebe que ele está no início, ele está no meio e ele está também no fim. Em Apocalipse você vai encontrar sobre Jesus, falando sobre Jesus. No início você vai ver que Deus não estava sozinho, Deus estava ali juntamente com Jesus. E no meio você vai ver a crucificação e depois a ressurreição. Mas muita gente pergunta, fala assim: olha, Jesus ele era uma pessoa, ele é um cara muito inteligente, ele era inteligentíssimo. E por que ele falava só sobre parábolas, através de parábolas? Por que ele falava isso? Ele falava isso porque a palavra que ele trazia não era para todos. Aí você vai me perguntar, como que Jesus não veio para todos? Jesus ele veio para todos, mas a palavra que ele carregava, que ele trazia, não era para todos. Nem todos iriam receber aquela palavra. Porque para alguns, naquele momento, naquele tempo em que Jesus estava na terra, a palavra era para alguns daquele tempo. E a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, ela traz essa palavra para o futuro, para pessoas que não eram daquela época. Muitas pessoas que são da época de agora ou de uma época futura, talvez essa palavra seja para essa pessoa. Então, tem muitas parábolas que são explicadas por várias pessoas ou por vários pastores de igreja. E cada um entende de uma forma. Tem pessoas que entendem de uma forma, tem uns que entendem de outra. E aí ele vinha com essa variedade de parábolas e todas querendo dizer, todas apontando para o mesmo objetivo, que é pessoas. Que Jesus amava as pessoas e ele ama as pessoas. E todas as parábolas eram direcionadas para pessoas. Só que o desenrolar, a interpretação delas, cada uma tem uma diferente ideia para determinados tipos de público. Então ele sabia colocar uma parábola para alguém que tinha uma mente diferente. Por exemplo, um rico ele tem a mente diferente de um pobre. A mentalidade dele é outra. Então ele conseguia trazer uma parábola para uma pessoa que tem uma mentalidade mais avançada,
ele conseguia trazer uma parábola com uma pessoa, né, com a mentalidade mais né, atrasada, não tinha uma mentalidade muito grande, uma pessoa instruída, uma pessoa que não tinha instrução. Então, ele conseguia trazer de diferentes formas. Por isso que em Mateus capítulo 13, ele vai trazer a parábola do semeador, e ali, durante a parábola, ele diz né, a parábola do semeador. E no meio da parábola, ele fala que a parábola não é para todos. Assim como os discípulos questionam Jesus, ele fala assim, olha, eu falo em parábolas por quê? Porque nem todos né, devem receber essa palavra. Alguns vão entender de uma forma e outros vão entender de outra. E naquele momento Jesus estava ensinando os seus alunos. Ele tinha escolhido 12 alunos, 12 pessoas, chamados discípulos. E esses discípulos foram escolhidos pelo próprio Jesus. E ali Jesus começou a andar juntamente com eles, ou seja, os discípulos começaram a andar com Jesus, porque Jesus chamou eles para seguirem ele, e começou a ensiná-los. E aí começou a falar através de parábolas, ensinar eles. E, consequentemente, uma grande multidão começava a acompanhar ele também. Ali tinha muita gente, muitos curiosos, outras pessoas que tinham o interesse mesmo de ouvir a palavra de Deus. Mas a maioria daquele povo eram curiosos, pessoas que só queriam saber o que ele ia falar, saber o que ele ia dizer sobre uma determinada passagem ou parte da Bíblia. Eu colocar ele numa situação difícil, assim como foi colocado, os escribas sempre colocavam ele numa situação difícil. Os escribas, os fariseus, sempre estavam ali, juntamente com Jesus, para saber o que ele ia fazer, o que ele ia falar, se aquilo ia transgredir a palavra, o mandamento que eles carregavam. Por quê? Os fariseus eles estavam responsáveis pela palavra recebida através de Moisés. Então eles carregavam a lei debaixo dos braços deles. Então quando Jesus começou a ensinar, começou a chamar muita atenção. Ele começa a ensinar ali no alto da Galileia e começa a descer até Jerusalém, e ali começa a propagar a palavra do reino de Deus. E é isso justamente que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Ele veio para os cansados, ele veio para os sobrecarregados, e ele veio para os enfermos. Porque vários momentos da palavra, quando Jesus era abordado pelos escribas e os fariseus, os escribas falavam assim, olha, como que o Senhor pode ser um escolhido nosso, sendo que você se assenta como pecadores, você participa juntamente com os pecadores, pessoas de pouca instrução, essas pessoas não andam com a gente. E aí Jesus falava assim, olha, eu vim para os que precisam. E essa era a missão dele. Essa era a missão. Então, ali tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha a multidão, muitos curiosos, pessoas que queriam fazer, talvez conhecer a palavra, saber o que Jesus ia falar, e muitos queriam participar. Não obstante, Jesus escolheu alguns para que pudessem seguir ele. E chegou um certo momento que um grande número de discípulos já acompanhavam Jesus. E aí Jesus falou assim, olha, vocês querem realmente ser meus discípulos? E aí todos estavam animados, falavam assim, olha, queremos ser os seus discípulos, queremos. Tinha um grande número, além dos 12 discípulos.
E aí Jesus fala a seguinte frase, diz assim, olha, aquele que não aborrecer o pai e a mãe, aquele que não aborrecer os familiares, não é digno de mim. Aí, quando ouviu essa passagem, essa palavra, né, de Jesus, todos ali se entristeceram e falavam assim, como que é? Eu tenho que ir contra a minha família? Eu tenho que aborrecer meu pai? Eu tenho que aborrecer minha mãe? Eu tenho que aborrecer os meus irmãos para me ser digno de ti? Como que funciona isso? E ali na mesma da hora, a boa parte dos discípulos que estavam interessados em seguir Jesus, boa parte se retiraram. A maioria foram embora. No final ficou quem? Os 12 que Jesus tinha escolhido. E aí, o que acontece? Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês querem ir embora também? Agora é a hora. Aí Pedro vai falar assim, olha, para onde iremos nós, se só tu tens, né, a palavra, só tu tens a verdade, tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, o que acontece? Jesus, quando ele escolhe, ele sabe quem ele escolhe. Tem certeza nas suas afirmações. Olha que interessante. Então, boa parte das pessoas que seguiam, de fato, não queriam ter uma certa intimidade com Cristo. Não queriam. Eles só queriam ver o quê? Milagre. Alguns discípulos que seguiam ele queriam, né, ter o poder que ele tem, falar, não, eu quero receber isso aí, eu quero. Mas não queria ter intimidade, não queria passar pelas mesmas situações em que Jesus passou. Então, até mesmo os 12 que andavam com Cristo não suportou, em certos momentos, as situações que o próprio Jesus passou. Né? Inclusive, os discípulos eles não aguentavam ficar acordados para fazer uma vigília à noite. Eles não aguentavam, eles não suportavam isso. Era demais para eles. Eles iam dormir, eles dormiam no meio da vigília. E aí Jesus várias vezes surpreendeu eles, que eles estavam dormindo, que eles não estavam, né, vigiando. Por isso que a palavra fala vigiar e orar. Primeiro você vigia, depois você ora. E aí eles não tinham interesse. Então aí eu fico pensando, olha só, pessoas escolhidas por Cristo. Os discípulos foram escolhidos pelo próprio Cristo. Não foram, de fato, pessoas que agradaram a Cristo 100%. Eles não agradaram totalmente. Mas Cristo viu neles um potencial. Um grande potencial que não viu nos fariseus e nos escribas. Aí eu fico pensando, poxa vida, Jesus poderia ter vindo e escolhido os escribas, poderia ter vindo e escolhido os fariseus. Eram pessoas que estavam responsáveis pela palavra, pela lei. E o porquê? Por que não escolheram eles? Então, essa é a pergunta a se fazer. E tem muitas pessoas que perguntam isso e falam assim, Silvano, por que Jesus não escolheu já os que estavam na cadeira de Moisés? Escolheu o quê? Pescadores. Escolheu pessoas que não tinham nada a ver. Aí eu fico pensando. Jesus, em Mateus capítulo 6, começa a indagar algumas questões dos fariseus na frente deles. E falava assim, olha, Mateus capítulo 6 vai falar sobre a esmola que eles faziam, que os fariseus que eles faziam, eles queriam que todos vissem. Eles queriam mostrar para as pessoas, olha, eu estou fazendo isso aqui por alguém. Ele falava da oração. Os fariseus eles queriam se mostrar, eles chegavam nas esquinas e falavam assim, olha, nós estamos aqui
E nós estamos aqui orando, falando alto nas esquinas. Queria mostrar para o povo que eles estavam fazendo a parte deles com Deus. E pressionando o povo a fazer a parte deles. Era dessa forma que eles colocavam fardo em cima das outras pessoas, porque as pessoas não conseguiam fazer. E as pessoas não dão conta até hoje. Não dão conta. Você sabe por quê? Porque infelizmente, não tem um propósito. A pessoa não tem interesse. É difícil? É. Tem muitas pessoas hoje, ela fala assim, olha, eu vou começar uma academia, estou precisando perder uns quilos, eu vou começar a fazer uma academia, um exercício, eu vou começar. Olha, marquei a academia amanhã. Você pode ir até uma semana, 2, quando já é na terceira, aí você já começa a desanimar. Você fala assim, eu podia faltar 1 dia, 2 dias, daqui a pouco você para. E aí, eu quero fazer uma dieta. Tem muita gente que perde o foco fácil. Tem. Exemplos muito simples e simplificados para você entender que é difícil. Não adianta você querer apontar as pessoas que as pessoas não estão fazendo. Elas não fazem. É difícil mesmo. É complicado as rotinas da vida da pessoa. Talvez a procrastinação da pessoa. Talvez ela está acostumada a fazer isso. Então não adianta você querer pressionar. Sabe o que acontece hoje muito? Muitas pessoas que se colocam em posições altas, em posições de destaque, em querer julgar os outros. Aí Jesus fala assim, olha, cuidado. Cuidado porque às vezes você esquece de olhar, né, a grande trave que tem dentro do seu olho e você quer olhar o cisco do olho do seu irmão. Então, não existe ninguém perfeito, não existe pessoas perfeitas, não existe pessoas que vão te agradar. As pessoas, elas sempre vão desagradar, de uma certa forma ou outra. Desagradou Cristo, os discípulos escolhidos por Ele. Mas mesmo assim, viu um potencial em cada um deles. Nós devemos ver o potencial em cada um. Só que o problema dos fariseus é que eles não viam isso nas pessoas. Eles queriam realmente, de fato, se colocar como homens da lei, mestres, e jogar o fardo deles em cima das pessoas. Faziam leis para que as pessoas cumprissem essa lei, sendo que eles mesmos não cumpriam. Aí em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar assim, olha, agora eu vou acertar as contas com ele. Agora eu vou acertar as contas com os fariseus. Porque isso não está me agradando. E eles estão numa posição de destaque em que eu coloquei. E eu preciso consertar isso. Então, lá em Mateus capítulo 6, vai falar sobre a esmola, já falei. Falar sobre a oração. A oração, quando você for orar a Cristo, quando você for conversar com Cristo, você entra no seu quarto e fecha a porta no seu aposento e conversa com Cristo, você e Ele. Você não precisa ficar falando nos palanques da vida, falando para as outras pessoas o que você está querendo falar com Cristo. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas, olha, eu vou à missa, ou eu vou à igreja, ou eu vou numa palestra, e aí você é colocado numa situação de oração. O que você vai fazer? Eu vou orar, eu vou pedir para Deus, para que Deus faça isso por mim, isso. Não, irmão, você não deve fazer isso aí. Você deve orar lá? Sim, você deve orar. Mas a sua intimidade com Cristo é você e Cristo. Você vai pedir dentro do seu quarto. Que Ele vai agir por você. As pessoas não precisam ficar sabendo o que você precisa, o que você necessita, através da sua voz alta sobre o lugar. Você consegue entender que, às vezes, nós se colocamos em situações complicadas, em que aí um outro ouve, aí um outro escuta e fala assim, olha lá, que situação do ser humano, né? E você acha que está fazendo bem.
Então, primeiro ponto, Jesus fala sobre isso. Fala, ó, quando você orar, ora em secreto com Cristo. Vai ser o suficiente. Aí você fala, nossa, aquela pessoa não ora. Não tem problema. Você não conhece. Você não conhece a intimidade que você tem, que essa pessoa tem com Cristo. E aí, Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. Olha só. Mateus capítulo 6 e versículo 9. Vai falar assim, ó. Portanto, vós, quando orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Por que Jesus ele ensinou essa oração? Tenho certeza que muitas pessoas elas têm o costume, o hábito de fazer essa oração, essa mesma oração que está escrita aqui, talvez todos os dias ou alguns momentos especiais. Eu queria dizer para você que você não precisa falar exatamente o que está escrito nessa oração. Tem muitas pessoas, não é errado, Silvano, orar o Pai Nosso, não é errado. Só que quando você ora esta oração por muitas vezes, você acaba entrando no modo repetitivo. E aí a palavra fala que não é no muito pedir que você será ouvido. Isso é o que os escribas e os fariseus faziam. Então você não deve fazer dessa forma. Aqui ele só dá um molde para que você possa entender como que Cristo ele quer que você ora. Para que você possa entender como que Cristo quer que você fale, entendeu? Então, o que estava acontecendo naquele momento? Os escribas e os fariseus estavam ensinando as pessoas a falar sempre a mesma palavra, sempre, em uma oração. E isso não tem estrutura, isso não é uma estrutura de uma oração. Então, o que você deve fazer? Você tem que falar o quê? De acordo com o que foi ensinado, você não precisa falar igual, mas você pode falar, ó, Pai, perdoe-me, porque eu tenho errado. Você não precisa falar exatamente como a oração, mas o que manda é aqui no seu coração. Você está falando verdadeiramente com Cristo. Então, a importância de você entender isso. Eu quero uma coisa fácil e prática. Aí você vai entrar na oração do Pai Nosso. Só que Cristo sabe que isso aí é uma narrativa, é uma coisa que já está montada. Já está montada. Eu vou fazer uma oração rápida aqui para mim ir deitar e dormir que eu estou com sono. Cristo, ele já sabe o que você vai pedir. Sim, ele sabe. E por conta dele saber, isso fica mais grave ainda, porque você não pode fazer uma oração dessa achando que você vai ter um resultado. É difícil. Mas eu acho que é mais simples você falar o que está dentro aí. Você vai ver o resultado que você vai ter se você falar o que está dentro aí, o que está te apertando, aquilo que está te incomodando, e você tem que soltar isso. Porque se você não soltar, isso aí vai te corroer. E vai começar a corroer tanto que você não vai, daqui a pouco você não vê mais alternativa para você. Você acha que não vai ter mais jeito. Você vai falar assim, não tem mais jeito, acabou, sendo que você poderia ter soltado isso aí já há muito tempo. Então, pessoas que precisam aprender a se perdoar. Pessoas que precisam aprender a ouvir a voz de Cristo. E tem pessoas que hoje, elas se arrependem por não ter ouvido a voz de Cristo. E aí ela lembra lá atrás, fala assim, eu devia ter ouvido Cristo, e ele falou para mim, eu não obedeci. Então, solta isso. Uma coisa que eu aprendi, acho que está escrito em Tiago, o livro de Tiago fala sobre confessar os pecados uns aos outros. Eu acho que se pesquisar vai encontrar, está mais ou menos assim. Nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Mas entenda, isso quer dizer que você tem que falar ou que você tem que orar com Cristo
e soltar isso, para que isso não faça parte mais de você. Então, sabe, naquelas... eu já vi muito em filme, mas existem alguns momentos em que as pessoas vão numa unidade de tratamento, de psicólogos, eu acredito que seja psicólogos, em que eles fazem uma roda de cadeiras de pessoas e cada um ali conta a sua situação da sua vida, o que ela passou, o que ela está passando. E ali existe uma pessoa, um profissional que está escutando aquilo. Aí cada um tem a sua vez de falar. Fala assim, olha, na minha vida aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso no meu passado, está acontecendo isso comigo agora. Cada um tem o seu momento de falar. Isso se cumpre e que está escrito em Tiago. Que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, uns aos outros, para que gere cura. Porque quando você fala, gera cura. Quando você fala, você está jogando isso para fora. Se você não tiver ninguém para falar, talvez é uma coisa muito íntima. Se você não tiver ninguém para falar, sabe o que você faz? Você escreve isso num papel, amassa e joga fora, porque isso aí não faz parte mais da sua vida. Existem algumas coisas que nós devemos desapegar. E essas coisas é o que estraga, talvez, uma coisa podre que está ali no meio, escondida, e começa a contaminar as outras coisas. As coisas que tem de bom na sua vida, as coisas que tem de bom no seu casamento, as coisas que tem de bom no seu trabalho, as coisas que tem de bom em seus momentos agradáveis. Então, às vezes isso contamina. E você tem que tirar isso. Existe um provérbio, eu acho que tem que tirar a maçã podre da cesta, porque ela pode apodrecer as outras. E muitas pessoas não fazem isso. Então, em Mateus capítulo 6, depois de Jesus falar sobre a oração do Pai Nosso, aí ele fala sobre uma questão muito importante, sobre o perdão. Muitas pessoas querem ensinar a palavra, tem muitas pessoas que querem julgar uma outra pessoa, ensinar, mas não quer perdoar. E é uma coisa tão simples. Olha, a questão do perdão é tão importante que se você tentar fazer uma oferta para Cristo, ele não aceita se você tiver uma coisa contra alguém. Olha o peso disso. Então, o perdão, ele é uma coisa muito importante. Vou ler. Depois da oração, olha só o que Jesus fala. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É forte. É forte. E ele não aceita oferta se não tiver liberado o perdão. Tem muitas pessoas que estão carregando, né? Estão carregando as outras nas costas, né? Como se diz. Você quer carregar alguém? É só você não perdoar aquela pessoa. Se você quer carregar alguém, é só você não perdoar. Mas eu acho que é melhor você deixar esse peso para lá. Por isso que Jesus falava várias vezes: olha, vinde a mim, a todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que ele falava isso? Porque as pessoas não tinham o hábito de perdoar alguém. Era sempre assim: toma lá da cá, não vou levar desaforo para casa, e eu estou certo e você está errado. Era sempre dessa forma. Mas quando nós aprendemos que o perdão liberta, o perdão libera a pessoa também, a gente começa a viver melhor. Não só o perdão das pessoas falarem de você, mas às vezes o perdão de uma dívida. Você acredita que já perdoei pessoas de dívida? E eu ficava carregando aquilo nas minhas costas. Eu falava assim: aquela pessoa está devendo para mim. Por quê? Olha,
A sua paz é mais importante. O seu bem-estar com a sua família é mais importante. Então, o perdão é importantíssimo, porque ele libera as pessoas que estão nas suas costas. E você começa a viver a sua vida de fato. Sua vida que tem para viver. Viva a sua vida. Cuida da sua vida. E para finalizar, vai falar sobre o jejum. Capítulo 16. Vai falar assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desconfiguram o seu rosto para que os homens pereçam, que pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que te vê que está em oculto te recompensará. Olha o segredo aqui. Olha o segredo. E o teu Pai que te vê que está em oculto, ele te recompensa. Agora, se você estiver fazendo algo, e aí você está falando para todo mundo, e você está querendo mostrar para todo mundo, e eu sou o cara, e eu estou fazendo isso e aquilo em prol do reino, sabe o que acontece? Ele não te vê em oculto, ele vê como um falastrão. Ele vê como uma pessoa que quer contar para todo mundo: olha, eu estou fazendo algo. O que acontece? Ele não te recompensa, porque você já recebeu o galardão naquele momento. Naquele momento que você contou, recebeu o galardão. Por quê? Porque as pessoas vão saber. Mas o galardão, ele funciona assim, ó. É em oculto. Você, Cristo, fez para alguém, jejuou, fez por algo, é em silêncio. Ninguém precisa saber o que acontece dentro da sua casa, da sua família, do seu convívio espiritual com Cristo. Ninguém precisa saber. É você e Cristo. E assim você consegue uma maturidade excelente entre você, Cristo e a sociedade. Isso é muito bom e eu tenho aprendido muito com isso. Muito bem, eu quero parar aqui, né? Falamos sobre vários assuntos relacionados à palavra de Deus e eu estou muito feliz. Algumas pessoas acompanharam a gente hoje. Daqui a pouco vamos estar postando também no YouTube. Estamos ao vivo agora pelo Instagram. Algumas pessoas acompanharam aqui, eu quero agradecer vocês. Stefano Mezena também esteve com a gente aí. Wesley, muito bem. Isso, a minha prima também lá de São Paulo estava também com a gente. Aline. Legal, legal, pessoal. É muito bom falar da palavra de Deus. Eu fico muito feliz de trazer a palavra de Deus, né, através da internet, e um alcance muito grande entre as pessoas. E as pessoas ali no seu conforto de casa possam, né, participar da leitura e também transbordar, né, a palavra de Deus. Quero agradecer a vocês, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, e a gente estamos firmes na rocha, graças a Deus, vamos caminhando com Cristo. Se Deus quiser, até a próxima. Tchau.